olhando, contemplando e meditando os muitos sofrimentos de nosso Senhor, a sua cruel, dolorosa paixão, a sua humilhante e terrível morte. A pergunta que fazemos é: por que tanto padecimento? A resposta quem nos dá é o grande doutor Santo Agostinho. Tudo que ele padeceu foi o preço do nosso resgate. Foram os nossos crimes que ele carregou, foram as nossas iniquidades que ele suportou. O castigo que pesou sobre ele foi o preço dos nossos pecados. Por isso, queridos irmãos, hoje mais do que em qualquer outro dia, precisamos bater no peito e pedir perdão. Perdão, Jesus, porque foram os meus pecados. Perdão, Jesus, porque foram as minhas transgressões. Perdão, Jesus, porque foram as minhas rebeldias. Foram os meus crimes, as minhas iniquidades. Os relatos da cruel, da humilhante, da dolorosa paixão de nosso Senhor, nós encontramos três personagens que retratam muito bem os nossos pecados, que pintam como que um quadro dos nossos pecados: Judas, Caifás e Pilatos. Judas trocou o seu Senhor, o seu mestre, o seu amigo, por 30 moedas de prata. Judas preferiu os bens desta vida, o dinheiro que acaba, que não tem valor algum, a não ser para esta vida humana, pelo seu divino e bom mestre Jesus. Ah, meus irmãos, quantas vezes nós repetimos com o nosso pecado a atitude de Judas, dando prioridade aos bens desta vida, aos prazeres humanos. Preferimos as riquezas, os prazeres da sensualidade, preferimos a fama, o aplauso dos homens, o bem-estar, e renegamos o nosso bom mestre Jesus. Quantas vezes trocamos o nosso amigo Jesus por um momento de prazer, por um tesouro que só tem valor para esta vida, por bens materiais, pelo dinheiro. Caifás é aquele que conhecia a lei, conhecia com profundidade os profetas, as escrituras, era sumo sacerdote, mas se fez cego, não quis enxergar, não quis reconhecer em Jesus o Messias enviado. Esta é a pior cegueira, a cegueira do Espírito. Renegaram a Jesus, porque não quiseram ver. Assim foi Caifás, o chefe, o sumo sacerdote. Assim seguiram todos os outros sacerdotes e chefes do povo. Ah, meus irmãos, quantas vezes com os nossos pecados nós repetimos Caifás? Conhecemos, fomos catequizados, conhecemos a palavra de Deus, ouvimos a pregação do Evangelho, conhecemos muito bem os mandamentos, conhecemos muito bem o que Jesus nos pede, e mesmo assim optamos pelo pecado, nos fazemos cegos, não caímos somente por fraqueza ou por ignorância, por não conhecer, mesmo sabendo, mesmo conhecendo, preferimos o pecado, damos um não a Jesus, a sua lei, a sua palavra. Pilatos, o homem medroso e covarde, que por mais de uma vez declarou Jesus como inocente,
Eu não vejo nele crime algum, mas por medo, por covardia, com medo da sua imagem, do que o povo iria dizer ou falar dele para César, o seu imperador, então entregou Jesus para ser condenado. Ah, meus irmãos, quantas vezes, com os nossos pecados, nós repetimos a covardia de Pilatos. Por respeito humano, negamos a Jesus. Por respeito humano, por medo, por vergonha, não testemunhamos a nossa fé. O mundo atual novamente humilha Jesus, despreza o Evangelho, e nós cristãos católicos, quantas vezes fazemos como Pilatos? Lavamos as nossas mãos. Falam de Jesus, desprezam a Jesus, desprezam os valores do Evangelho, propagam o pecado, e nós católicos lavamos as nossas mãos como se não fosse conosco. Ah, meus irmãos, o pecado de Pilatos é um pecado tão repetido por nós católicos. Os maus militam, fazem campanhas, levantam bandeiras para defender o mal, e nós cristãos nos acovardamos, somos medrosos, repetimos a covardia de Pilatos. Queridos irmãos, no entanto, nós não queremos terminar nem como Judas, nem como Caifás, nem como Pilatos. Se eles de um lado pintam um retrato dos nossos pecados, busquemos outros 3 personagens que podem nos ajudar a pintar um belo quadro da nossa conversão: Maria Madalena, Pedro e João. Maria Madalena, aquela que está junto à cruz de Jesus. Muito lhe foi perdoado, porque muito amou. Ela pecou muito, mas soube amar ainda mais. Queridos irmãos, aprendamos com Santa Maria Madalena a amar, na certeza de que, amando a Jesus, todos os nossos pecados serão perdoados. Eles podem ser muitos, eles podem ser numerosos, eles podem ser muito graves. Se nós amarmos de verdade, nós alcançaremos perdão. Como Santa Maria Madalena, estejamos com Jesus, busquemos a presença de Jesus, acompanhemos Jesus em todos os momentos. Como Santa Maria Madalena, choremos por Jesus, choremos com Jesus, na certeza de que, manifestando o nosso amor, nós alcançamos verdadeiro perdão para os nossos pecados. São Pedro também pecou terrivelmente, negou vergonhosamente o seu mestre. Por 3 vezes disse não conhecer Jesus, o ignorou, o negou, o rejeitou. Mas São Pedro, tão diferente de Judas, soube chorar o seu pecado e não se desesperar. Alcançou perdão, porque chorou e pediu perdão do seu pecado. Aprendemos com São Pedro a chorar pelos nossos pecados. Não nos desesperemos, não nos assustemos com o tamanho dos nossos pecados, da nossa covardia, dos males que estão na nossa vida. Ao contrário, choremos amargamente como Pedro, batamos no peito, coloquemos no nosso coração verdadeira contrição, na certeza de que Jesus, como perdoou e confirmou Pedro no seu amor e na sua missão, também irá nos perdoar e nos confirmar na nossa missão. Por fim, São João também abandonou Jesus. No Horto das Oliveiras, quando Jesus foi preso, todos o abandonaram. João também. Contudo, São João volta, e não volta sozinho. Vejam a beleza de São João
esse é o mais belo caminho de conversão. Voltar com Maria, a mãe de misericórdia, a mãe forte que acompanha Jesus até o seu último momento, porque é a corredentora da humanidade. Nós que tantas vezes pecamos, que fugimos, que nos apartamos da presença de Deus, que abandonamos a amizade de Deus, com Deus, por causa do pecado, saibamos voltar. Mas não voltemos sozinhos, voltemos com Maria. E como São João, levemos Maria para a nossa casa. Estejamos com ela, na presença dela, pois este é o grande dom que Jesus também na cruz nos dá. Maria como nossa mãe. Queridos irmãos, de um lado, nós temos um quadro dos nossos pecados, com Pilatos, com Caifás e com Judas. De um outro lado, nós temos um belo quadro para a nossa conversão, ou da nossa conversão, com Santa Maria Madalena, com São Pedro e com São João, acompanhado de Maria. Abandonemos o pecado e convertamos-nos. Santa Maria Madalena, São Pedro e São João, rogai por nós. Nossa Senhora das Dores, rogai por nós. Paixão de Cristo, confortai-nos. Na segunda parte da cerimônia, as orações solenes